Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig. Na Revista Espírita, capítulo 15, A Lei e os Médiuns Curadores. Nós vamos dando continuidade aqui ao texto. Com um diploma, todas as excentricidades médicas são permitidas. Um médico, cujo nome esquecemos, mas que ganha muito dinheiro, emprega um processo não menos bizarro. Com um pincel, ele pinta na cara de seus doentes pequenos losangos vermelhos, verdes, amarelos, azuis em torno dos olhos, do nariz e da boca em quantidade proporcional à natureza da doença. Sobre que dado científico é baseado esse gênero de medicação? Uma troça de mau gosto de um redator pretendeu que, para poupar enormes gastos de publicidade, esse médico fazia que os doentes a levassem de graça no rosto. Vendo nas ruas esses rostos tatuados, naturalmente perguntava-se de que se trata, e os doentes respondem, é o processo do célebre doutor fulano. Mas ele é médico. Se seu processo é bom, mau ou insignificante, não vem ao caso. Tudo lhe é permitido, mesmo ser charlatão. Ele está autorizado pela faculdade. Se um indivíduo não diplomado quiser imitá-lo, será perseguido por gatunice. Então aqui ele está dizendo que um médico diplomado podia fazer qualquer coisa absurda que era aceito. Mas se é uma pessoa que não tem diploma e fizesse qualquer coisa que saísse aos olhos daquilo que é comum às pessoas, ele poderia ser preso. Eles gritam contra a credulidade do público em relação aos charlatães. Admiram-se da influência exercida pelo primeiro que surge anunciando um novo método de curar, pelos sonâmbulos algebristas e outros, da predileção pelos remédios das comadres e se prendem à inépcia da espécie humana. A verdadeira causa se deve à vontade muito natural que têm os doentes de se curar e ao insucesso da medicina em grandíssimo número de casos. Então, como a ciência não estava tão evoluída e não tinha muito sucesso aí, né, nos seus tratamentos, as pessoas procuravam o plano B, que eram os médiuns curadores. E os médicos ficavam melindrados com essa situação, né, das pessoas procurarem os médiuns curadores. Então, eles acusavam os médiuns curadores de charlatões. É mais fácil você aniquilar, né, com aqueles que não têm comprovação científica, pelo menos naquela época, do que você fazer isso com um médico, um doutor que tem lá o seu diploma, que tem os seus estudos, que tem o seu nome, renome, né, de acordo com a faculdade que ele estudou. Então, essa rixa entre médicos e médiuns, ela já é bem antiga, devido a preconceito, devido à falta de conhecimento. Se os médicos curassem com mais frequência e mais segurança, não se iria a Lourdes. Acontece mesmo, quase sempre, que não se recorre a meios excepcionais, senão depois de haver esgotado inutilmente os recursos oficiais. Então, já desde aquela época, as pessoas faziam o quê? Já fui tudo que é médico, já fiz tudo que é exame, não deu certo, então agora eu vou procurar um médium curador. E hoje em dia é muito diferente? Não é. Ao invés da gente acreditar que nós somos espíritos e precisamos trabalhar as duas partes, a material e a espiritual, a gente sempre deixa a espiritual para depois. Depois que a gente já tentou tudo que foi material, não deu certo, aí a gente procura a espírita. Aí a parte espiritual, às vezes já é tarde demais para a gente fazer o tratamento. Aí a gente tem que ir até o final dessa encarnação doente. Porque lá no início poderia ter tido jeito, mas no final já fica mais complicado. Aí fica aquela falta da fé, né? Aí a gente tem que expurgar um pouquinho mais pela falta da fé, pela mediocridade, né? Pela insensatez. A gente paga muito caro por não acreditar que somos espíritos. A gente deixa sempre para depois essa parte. Já vai reparar, né? Que para uma festa a gente não falta. Mas quando tem que assistir uma palestra no centro espírita, o que acontece? Hoje tá chovendo, não vou. Hoje tá frio, eu não vou. Eu tô cansado, eu trabalhei a semana inteira, hoje eu também não vou. Mas quando o cinto aperta, que já foi em tudo que é médico e não deu jeito, aí a gente não falta numa sessão espírita. Aí a gente não falta num dia de tratamento, nem numa cirurgia espiritual. A gente só corre quando o cinto aperta. E esse lado a espiritualidade entende perfeitamente, porque nós somos imperfeitos, nós somos imaturos. Então, eles compreendem e embalam a gente, eles tratam a gente.
Só que às vezes não sai aquela cura esperada, porque nós chegamos tarde demais nessa encarnação para buscar ajuda. Ora, o doente que quer ser curado a qualquer preço, pouco se inquieta que seja segundo a regra ou contra a regra. Agora, aqueles que são fervorosos, que realmente querem cura, eles não estão nem aí para a opinião alheia. Eles vão procurar uma forma de se curar. E se estão dizendo que ir no local, a pessoa passa um óleo na testa e sai curado, ele vai lá para passar esse óleo na testa. Não é isso? Quando o nosso desespero bate e a gente quer realmente ser curado, a gente faz qualquer coisa. E aí, quando a gente fala que vai fazer qualquer coisa, principalmente a nível espiritual, o pessoal da área da ciência arrepia. Fala, opa, né? Querem tomar o nosso lugar? Não é assim. Nós não estamos aqui para competir. Nós estamos para trabalhar mutuamente, porque todo ser humano ele é composto por espírito e corpo. Então, os dois têm que ser tratados mutuamente, para que as coisas caminhem bem, né? Não repetiremos aqui o que hoje está claramente demonstrado quanto às causas de certas curas, inexplicáveis apenas para os que não se querem dar ao trabalho de remontar a fonte do fenômeno. Se se dá a cura, é um fato e esse fato tem uma causa, será mais racional negá-la do que procurá-la? Dirão que é o acaso, o doente foi curado por si só. Seja, mas então o médico que o declarou incurável dava prova de grande ignorância. E depois, se há 20, 40, 100 curas semelhantes, é sempre o acaso? Convenhamos que seria um acaso singularmente perseverante e inteligente, né? Ao qual poderia dar-se o nome do Doutor Acaso. Examinaremos a questão de um ponto de vista mais sério. As pessoas não diplomadas que tratam os doentes pelo magnetismo, pela água magnetizada, que não é senão uma dissolução do fluido magnético, pela imposição das mãos, que é uma magnetização instantânea e poderosa, pela prece, que é uma magnetização mental, com o concurso dos espíritos, o que ainda é uma variedade de magnetização, são passíveis da lei contra o exercício ilegal da medicina? Ou seja, todos os tratamentos que nós fazemos espirituais seriam assim uma provocação à ciência? Não. São tratamentos que não utilizam remédio, não precisa de farmácia. Você não está lidando com o corpo da pessoa, você não está cortando a pessoa. São tratamentos apenas de fluidos. Que mal isso pode causar? Se bem não fizer, mal também não vai fazer. Então, qual é o medo da medicina? Vai perder campo para quê? É algo que a medicina não pode fazer. Então, que deixe outros que saibam fazer, operar. Mas no começo existia o quê? Muita perseguição, como até hoje. Até hoje existe muito preconceito quando você fala em cirurgia espiritual, quando você fala que tem algum médium curador fazendo tratamentos, as pessoas arregalam os olhos e falam assim, ai credo, eu não vou não, Deus me livre. Alguns são assim, porque já foi enraizado na sua cultura de que aquilo ali é charlatanismo, e nem todos são. Tem os que são sérios, que trabalham em prol do bem e fazem acontecer, até mesmo porque quem vai procurar com muita fé. E Jesus dizia o quê? Que todos que buscarem através da fé a sua cura vão ter, vão conquistar. Então a gente só não consegue a nossa cura física quando essa doença, essa comorbidade fizer parte de um processo de depuramento do espírito. Mas também existe o quê? Uma harmonia. Pode harmonizar essa doença em você. Você pode levar ela com mais tranquilidade, que são os paliativos. Pode não acabar com a doença, mas cessar o seu avanço, que nem quando o médico falou para mim da poliomielite, ele falou, eu não vou te curar, não tem cura, mas eu vou te dar medicação que vai conter essa doença. Ela não vai avançar mais como ela está avançando, ela não vai mais acelerar dentro de você como ela está. Vai ser devagarinho, e você vai morrer no dia que você tiver que morrer, como qualquer outra pessoa. Então, é um bálsamo você saber que você está controlando algo que vai te prolongar a vida, mesmo que você não se cure. E esses tratamentos de fluidos,
eles são paliativos, eles podem prolongar a tua vida, eles podem harmonizar essa doença em você, esses seus desequilíbrios, né? Se for um caso mais de patologia, de lado psicológico, né? Dá para ter um paliativo, porque os fluidos fazem isso. Só que os médicos não conseguem ainda aceitar, se bem que já tem hoje em dia, inclusive, faculdades de medicinas associadas ao espiritismo, né? Eu não sei se é uma faculdade espírita, eu não vou saber dizer para vocês, mas eu já ouvi falar que tem faculdades de médicos espíritas. Então eu não sei como que é dado a grade curricular deles, eu não sei como é que funciona, mas existe. Então, a partir do momento que os médicos se associarem ao espiritismo, aí fica completo. Aí não precisa mais ter o médium trabalhando fora, porque o próprio médico já vai ser o médium que vai trabalhar. Eu tive um médico que ele era ortopedista, e isso me fez lembrar dele agora. Eu só não consigo lembrar o nome dele. Eu era pequena, eu tinha uns 10 anos de idade, eu tô com 52, eu não lembro, tô tentando lembrar o nome dele, mas eu não consigo. Ele era um médico do cabelo grisalho, né? Eu era novinha, 10 anos de idade, 10, 11 anos, e eu tive uma queda. Aí nós temos 2 ossos aqui mais grossos, né? Que professora sou eu que não lembro o nome desses ossos aqui, mas tudo bem. A gente tem 2 ossos aqui que são grossos. Um deles quebrou, e aí ele fez, conforme ele quebrou, ele ficou assim, ó, né? Ficou nessa distância aqui. Então, o gesso ia fazer meu osso voltar pra cá. Aí ele cola. Só que eu era muito serelepe, eu brincando com umas amigas de fazer cosquinha, de bater uma na outra e tal. Eu caí da cama onde a gente tava brincando. Aí na hora que eu caí, com o braço quebrado. O osso que tava assim, que era só vir pra cá e colar, ele fez assim. Então esse osso daqui precisava fazer uma cirurgia para puxar o osso e trazer ele pra beiradinha aqui de novo. Aí eu fui lá pro hospital para poder fazer a cirurgia, tava tudo pronto para dar anestesia geral, né? Ia rasgar meu braço, ia ter que tirar o osso, colocar ele, né, frente a frente um do outro e tal, depois fazer a costura e ia para um gesso. Chegou a Isolde, lembrei o nome dele agora, Dr. Isolde, era um ortopedista excepcional, nunca mais eu encontrei um ortopedista como ele. E aí o doutor virou na hora da cirurgia, tava todos, o enfermeiro, o anestesista, tava todo mundo em volta, eu já dormindo, já tava anestesiada. Aí chegou na hora que ele ia cortar o braço, ele era médium. Ele recebeu na hora a intuição de que não precisava cortar meu braço. Na hora, porque tava tudo pronto. Sabe aquela coisa de você procurar um médico antes da cirurgia umas 200 vezes, fazer 200 exames? Tava tudo pronto para rasgar o braço. Na hora da cirurgia, alguém soprou no ouvido dele. Não precisa cortar. Dá um tranco. Se você der um tranco, você vai conseguir colocar o osso de volta no lugar. E eu só fiquei sabendo disso porque o enfermeiro, que depois da cirurgia, quando eu tava voltando, né, da anestesia, o enfermeiro me contou tudo o que aconteceu, em detalhes. Ele falou que o doutor pegou meu braço na hora e fez um barulho extraordinário. Ele falou que puxou e fez crack. Ali todo mundo falou assim, nossa, agora quebrou o outro osso da menina também. Conforme ele puxou o braço, o osso veio para cima e ele encaixou. O meu braço, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu não consigo ver nada, nenhuma marca nele, nada, não teve nada. Ele simplesmente mandou enfaixar meu braço. Depois desse tranco, estava tudo preparado. Eu fiquei anestesiada, na anestesia geral, à toa, porque não teve corte. Ele fez o tranco, puxou o braço um para perto, o osso um para perto do outro de novo e ali ficou. Segundo a equipe, ele quebrou meu segundo osso para fazer isso. Ele teve que quebrar o outro. Aí foram 2 que foram estancados. Outros que estavam na equipe acham que não, que só o tranco já puxou aquele osso que estava totalmente fora e trouxe para o lugar. Então, cada um conta uma história. E eu tirei raio-x depois de um bom tempo, né, de gesso. Fiquei um bom tempo de gesso e bem mansinha, né, para nunca mais quebrar braço em cima da quebradeira que eu já tinha. Quando eu fui tirar o raio-x, por incrível que pareça, todo o raio-x mostra as trincas de ossos.
né, onde a gente trincou, onde a gente quebrou, todo o raio-x vai mostrar aquele rachadinho, né? Surpreendam-se. No meu raio-x, não tem. Eu não sei se ele quebrou 1 ou 2 ossos para colocar ele no lugar, porque não tem marca nenhuma no meu raio-x. Não dá para saber o que foi que ele fez. Então, um médico que é médium, a tendência dele nos trazer um benefício maior é fora do comum, porque não é só ele. Tem toda uma equipe espiritual junto com ele, ordenando, organizando aquela situação. E eu não tenho nada nesse braço. Todo mundo fala assim, em dia de frio, mudança de clima, você acaba tendo dores. Nesse braço eu não tenho nada, não sinto nada nele, nada. Não tem diferença nenhuma do outro braço, que eu não tive nada. Quer dizer, não, nesse braço também quebrei, mas eu quebrei, só trinquei, né? Então esse aqui, se eu tirar raio-x, aparece o risquinho. Esse, que chegou a esse ponto, não tem risquinho nenhum. Então o médico, quando ele aprender a trabalhar junto com esse lado espiritual, gente, nós estamos bem. Não que os médicos em si não sirvam, lógico que servem, eles estão aí para isso, eles estudam e eles fazem o melhor que podem. Mas a partir do momento que a medicina, a ciência se unir ao conhecimento espiritual, aí é perfeito demais. Aí as coisas começam a caminhar sem tanta drogadição, porque é um tal da gente tomar remédio para tudo, é um tal da gente ficar se entupindo de tratamento. E quando houver o tratamento espiritual, ele vai tirar muito desses tratamentos que são desgastantes, que às vezes fazem as pessoas quererem parar de se tratar devido ao cansaço que elas sentem. Eu fui fazer fisioterapia há um tempo, antes de descobrir a poliomielite. Eu ia para o Cruz Azul 3 vezes na semana, é longe daqui de Itaquá. Eu viajava para chegar até o hospital, chegava lá, fazia aquele meia hora, 40 minutos de fisioterapia, voltava embaixo de chuva, e a fisioterapia não dava resultado. Então, assim, era muito cansativo. Chegou no meio do caminho, parei. E não tinha nada a ver com a doença que eu tinha. Estavam mandando eu fazer tratamento para coisa que não existia. Então, quando houver medicina junto com o lado espiritual, trabalhando em prol da saúde das pessoas, aí é show de bola. E nós estamos chegando lá, passos de tartaruga, mas nós estamos chegando. Os termos da lei certamente são muito elásticos, porque ela não especifica os meios. Rigorosamente e logicamente, não podemos considerar como exercendo a arte de curar senão aqueles que dela fazem profissão, isto é, dela tiram proveito. Ou seja, só profissionais, só quem é documentado, né, que tem um diploma, que pode ser considerado uma pessoa que cura. E isso não é fato. Entretanto, vimos ser pronunciadas condenações contra indivíduos que se ocupam desses cuidados por puro devotamento, sem qualquer interesse ostensivo ou dissimulado. Ou seja, pessoas que não têm o diploma sendo presas, sendo perseguidas. Nessa época aqui, inclusive, acredito que deve ter sido até mortas por um preconceito extremamente alto, pela falta de capacidade do ser humano de compreender que o bem não precisa de diploma, que para você ajudar alguém você não precisa fazer uma faculdade. Então, o que acontece aqui é aquela, como que eu posso dizer, aquela caça às bruxas, né? Então, já que eles não têm o diploma, já que eles não têm como comprovar que sabem, né, que a sua humildade às vezes não permite nem que eles leiam, são pessoas analfabetas, como é que eles podem estar curando gente? E aquele que fez medicina, aquele que tem diploma, não está conseguindo curar. Então, por essa rixa entre ciência e o lado espiritual, né, o trabalho espiritual, isso daí se deu muito preconceito. Então o espiritismo, no seu início, ele sofreu muita pancada. Hoje ainda sofre, para vocês terem uma ideia. Então imagina lá no século XIX ou até que antecede a ele, né? Qualquer pessoa que falasse que conversa com o espírito é tido como louco. Qualquer pessoa que diz que vem aqui que eu vou te benzer é tido como louco, como um surtado, como uma bruxa. Então essa verdadeira caça às bruxas, ela perdurou por muitos e muitos anos. E até hoje, né, sempre tem um para ser o bode expiatório. Tem uns que são charlatões mesmo, que usam o nome da doutrina, que usam o nome dos espíritos para falar que estão fazendo cura, mas aí eles cobram.
para fazer essas curas? Então desconfie. Agora, a caridade mesmo, ela não é cobrada. Os centros espíritas, para sobreviver, para se sustentar, eles fazem brechó, eles vendem livros espíritas, tem a biblioteca para isso, eles têm uma cantina onde eles fazem umas coxinhas, um salgadinho para vender, para conseguir arrecadar dinheiro para pagar a conta de um centro. Agora, locais aonde vocês forem, que falar assim, olha, se você me trouxer uma galinha, eu faço tal coisa. Se você me der R$100, eu faço você sair daqui com a pessoa amada. Se você me der um carro, você vai curar do câncer? Aí você pode começar a duvidar, porque caridade não se cobra. E o espírita, o médium, o curador ou magnetizador, ele tem essa consciência que ele não pode cobrar. Porque caridade é algo que ele tem, é um dom que Deus deu para ele e que de graça ele também tem que oferecer.